Olá, turma. Eu sou a professora Cristiane Chagas, a professora de Ciências. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências, certo? Hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro bimestre. Que legal, que maravilha, né, turma? Então, pegue o livro didático de vocês, acompanhando. Tem muita coisa interessante, né? Então, acompanhando, pegue seu marcador de texto, vá fazendo suas anotações no seu caderno. Como eu sempre falo e sempre vou falar, é muito importante você sempre fazer suas anotações, tá? Para poder responder os exercícios no caderno, para poder responder o seu exercício no livro, é muito importante, turma, marcando no seu livro e fazendo as anotações, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar. Pegue o livro didático. Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento dos seres vivos, né? No livro da página 2, né? Vamos falar sobre as características, né, dos seres vivos, o ciclo de vida dos seres vivos, né? A importância, a reprodução, né? O processo da fotossíntese, como é importante. Então, prestem bastante atenção na aula de hoje, tá? Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, que hoje seja um dia abençoado, um dia de vitórias e de conquistas, tá bom? Vamos lá? Então, aqui, turminha, vamos iniciar falando sobre o ciclo de vida. O que seria ciclo de vida, professora? O ciclo de vida seria uma das características dos seres vivos, né? É ter um ciclo de vida, turma. Então, como? Compreendendo as transformações pelas quais passa um organismo. Como assim? O organismo, primeiramente, a pessoa nasce, né? Depois de nascer, acontece o desenvolvimento, o crescimento, a reprodução, né? E depois da reprodução vem a morte. Então, isso daqui seria o quê, professora? Isso é o nosso ciclo de vida, turma. Nascimento, desenvolvimento, reprodução e a morte, tá? Então, à medida que o nosso corpo ele vai se formando, né, as nossas células elas vão se especializando e vai se diferenciando. Surgem então os tecidos, órgãos e o nosso sistema. Então, o crescimento dos seres vivos seria pluricelulares. O que seria pluricelulares, professora? Pluricelulares, gente, nós, seres vivos, nós somos pluricelulares, porque nós temos trilhões de células, né? Nós não temos uma única célula, nós temos trilhões de células. Nossa célula vai só se multiplicando, né? Que vai surgir o que? Os nossos tecidos, vai surgir os órgãos e o sistema. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Isso faz parte do nosso ciclo de vida, tá bom? Então, como surge esse crescimento dos seres pluricelulares? Ocorre principalmente pelo aumento do número de células, porque pluricelulares é quando tem trilhões de células, tá? Pluricelulares. Agora, se eu falar unicelular, é quando eu vou falar de uma única célula, certo? Mas não, eu estou falando aqui pluricelular, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui eu falei um pouquinho do ciclo de vida para vocês, né? Agora vamos falar um pouco sobre a parte da reprodução, a importância, né, da reprodução, turma. Então aqui, olha, para crescer e se desenvolver, o organismo retira substância do ambiente, certo? E a construção em uma série de outras substâncias que serão usadas na construção do nosso corpo, na construção do corpo de todos os seres vivos. Aqui vocês estão observando uma reprodução, olha, um desenvolvimento aqui, olha, tá bom? Então, a forma de reprodução, turma, ela está diretamente ligada na forma de vida de cada espécie, tá? Mas vai depender de quê? Vai depender do seu habitat, do seu nicho ecológico e de todas as estruturas corporais, tá? Desse animal, desse ser, tá? Então, essa reprodução, dentro dessa reprodução aqui, olha, nós temos o que dentro dessa reprodução? Dentro da reprodução, nós temos reprodução o quê? Sexuada e assexuada. Prestem bem atenção para não confundir a cabecinha. Primeiramente, nós vamos falar da reprodução o quê? Assexuada. O que seria, professora, essa reprodução
assexuada. Então, gente, a reprodução assexuada não há troca de material genético, tá? Não há troca de material genético e os organismos, eles são resultantes idênticos ao original, tá? Olha só aqui, a reprodução assexuada, ela é uma das reproduções mais simples que tem, tá? Porque não, como eu falei para vocês, não tem, primeiramente, não tem troca de material genético, tá? O resultado do primeiro indivíduo só vai se multiplicando e gerando indivíduos da mesma origem do primeiro. Aqui nós temos o quê? Nós temos uma reprodução assexuada. Olha aqui. Isso daqui pode ser uma ameba ou bactéria. Que a bactéria e a ameba, elas são de reprodução assexuada, que seria só a multiplicação, tá? A multiplicação, ela só vai se multiplicando, sendo que ela é idêntica à original. Olha, deixa eu só... Opa, aqui. Não há união de células reprodutoras. Quando eu falo células reprodutoras, eu falo gametas. Não há essa união, tá? Os indivíduos formados são exatamente iguais aos indivíduos originais. Aqui eu tenho uma ameba. Aconteceu a multiplicação, aconteceu a reprodução assexuada dessa ameba. O que aconteceu? Exatamente duas amebas se multiplicaram, sendo igual à original aqui. E aqui houve a multiplicação, e assim sucessivamente, só vai haver a multiplicação dela, sendo original a primeira. Então, reprodução assexuada elas só vão se multiplicando, gente, sendo igual à primeira, tá? Não precisa de células reprodutoras, que seriam os gametas, tá? É a reprodução mais simples que há. Aqui, em geral, a reprodução se dá, né, por simples divisão de uma célula em duas ou outras células, como o caso da ameba e das bactérias. Então, essa divisão é uma divisão simples, gente. Só há uma divisão, só há uma multiplicação dessas células em duas, em três células, tá bom? Só a multiplicação. Então, reprodução sexuada, quando eu falo, o que seria reprodução assexuada? Aí você fala, não há troca de material genético, tá? Não há troca de material genético e os organismos, eles são resultantes ao idêntico, tá? Dando origem aos idênticos. Só há uma multiplicação, tá, gente? E assexuada. Já que eu tô falando da assexuada, vamos falar um pouquinho da sexuada. Aqui eu tenho a reprodução sexuada. O que seria reprodução sexuada, professora? Olha só aqui. Então, sexuada, turma, já é diferente da assexuada. A sexuada, ela existe a participação de células, tá? Essa participação de células especiais chamada o quê? Chamada gametas, tá? Essas células, quando eu falo células, é uma feminina e a outra masculina, tá? Que vão se unir, essas células, elas vão se unir, o material genético, para gerar um novo indivíduo, tá? Nessa reprodução sexuada, o novo indivíduo, ele é diferente de seus pais, tá, gente? Ele é diferente de seus pais. Na maioria das plantas, os animais, eles têm reprodução sexuada, tá bom? Então, essa reprodução sexuada, a união de células. Quando eu falei células, eu acabei de citar, é o feminino e o masculino, certo? Essas células são células reprodutoras, que seriam os gametas, para formar o novo indivíduo, como está escrito aqui. Quando eu falo união de gametas, quando acontece a união de gameto masculino e o feminino, acontece o quê, professora? Acontece uma fecundação, tá? Acontecendo essa fecundação, vai se formar uma única célula, tá? Essa célula vai se formar, que seria o zigoto ou célula-ovo, tá? Vai sofrer uma série de divisões, tá? Essas séries de divisões vai dar origem a um novo indivíduo semelhante aos originais, tá bom, gente? Então, aqui, olha, nessa imagem, vocês estão observando aqui, olha, nessas imagens aqui, eu tenho o quê? Nos animais, nós temos o gameta masculino. Quando eu falo gameta masculino, eu estou me referindo o quê? O espermatozoide,
tá? E eu tenho o gameta feminino. Quando eu falo de gameta feminino, eu estou me referindo ao óvulo, certo? Olha aqui. Aqui eu tenho um óvulo, certo? E aqui eu tenho vários espermatozoides. Aqui vai acontecer o que, professora? Com a união desse espermatozoide, mais a união desse óvulo aqui, vai acontecer uma fecundação, tá, gente? E vai se formar uma única célula. E vai, o zigoto é a célula ovo, tá bom? Isso seria o que, professora? Isso seria reprodução assexuada. Nós estamos falando de reprodução assexuada. Então, o que seria reprodução assexuada? É a união de células reprodutoras, gametas que formam um novo indivíduo, tá bom? Reprodução células, reprodução sexuada. A reprodução sexuada é quando tem uma participação de células especiais, chamadas gametas, tá? Masculino e feminino, que eles vão se combinar, né? Vão combinar o seu material genético, tá bom, turma? Então, qual seria a diferença? Qual seria a diferença da reprodução assexuada da sexuada? Então, a assexuada, turma, não precisa de troca de material genético. Ela acontece só pela multiplicação. Lembra que eu falei das amebas, da bactéria? É uma reprodução assexuada, tá bom? Só vai acontecer a multiplicação, tá? É uma das reproduções mais simples, só tem que estar com um ambiente adequado e propício para poder acontecer essa reprodução, tá? Agora, a reprodução aqui, olha, a reprodução sexuada, aí sim, aí já precisa de duas células reprodutoras, masculino e feminino, que seriam os gametas, para poder acontecer essa fecundação, tá? Essa reprodução sexuada já precisa dessas duas células reprodutoras. Qual seriam essas células reprodutoras? Que seriam os gametas. O gameta masculino, que é o espermatozoide, mais o gameta feminino, que é o óvulo. Os dois vão se unir, vai ter a troca do material genético e vai acontecer o quê? Vai acontecer uma fecundação. Ok? Já falei sobre o que é assexuada e sexuada, beleza? Vamos lá, turminha? Agora vamos passar para o próximo slide. Aqui vamos falar um pouquinho de respiração celular, certo? Então, quando eu falo de respiração celular, eu falo que de alimento, né? Para mim poder fornecer o quê? Ter uma respiração celular, troca de energia, eu tenho que me alimentar, né? Tenho que me alimentar muito bem. Então, aqui, os alimentos, eles fornecem o quê? Eles fornecem aos seres vivos a energia necessária para todas as nossas atividades. Por quê? Se você corre, se você brinca, você precisa se alimentar muito bem para poder ter uma boa disposição, certo? Então, essa energia ela é liberada no interior da sua célula por meio de um processo chamado de respiração celular, tá? Por isso, a maioria dos organismos utiliza o quê? Utiliza o oxigênio do meio ambiente. Por isso que nós utilizamos o quê? Os organismos utilizam o oxigênio para o meio ambiente. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho a glicose mais o oxigênio. Que vai o quê? Que vai. Aqui nós temos a glicose mais o oxigênio, que vai dar origem ao gás carbônico mais água, né? Que vai gerar o quê? Que vai gerar energia, tá? Como vocês estão observando aqui, olha, tá? Abaixo está falando, atenção, no transporte do oxigênio que chega aos pulmões, essas células, né? Com a liberação do gás carbônico, é chamado de respiração orgânica. Então, gente, quando acontece esse transporte do oxigênio no nosso pulmão até essas células, tem uma troca. Essa troca vai ser o quê? Vai ser liberado o quê? O gás carbônico. Que esse gás carbônico vai para o ambiente, que é chamado de respiração orgânica, tá bom? Porque nós inspiramos oxigênio e devolvemos gás carbônico para o ambiente. Há uma troca constantemente. Então, é chamado de respiração orgânica, tá bom? Aqui, vamos falar um pouquinho dos açúcares, né?
Os açúcares, como a glicose, são as principais fontes de energia. Os animais, eles obtêm açúcares de diversos outros alimentos, ingerindo que outros seres vivos para poder obter esse açúcar, para poder obter também essa energia. E as plantas? O que acontece com as plantas, né? Porque os animais, eles se alimentam ingerindo outros seres vivos, né? Para poder obter esse açúcar. E as plantas? O que vai acontecer com as plantas? Então, as plantas, gente, elas fabricam, né? Elas fabricam o seu próprio alimento. Elas fabricam o seu próprio açúcar, né? Elas fabricam o seu próprio açúcar em seu organismo por meio de um processo chamado como fotossíntese. Então, as plantas, elas fabricam o seu próprio alimento e também elas são chamadas de autotróficos. Por quê, professora? Porque elas fabricam o seu próprio alimento, né? As plantas, as algas, né, por exemplo, elas têm o quê? Elas têm uma clorofila. Vocês estão observando aqui, ó, nessa folha? Nessa folha aqui, ela tem o quê? Ela tem essa clorofila. O que seria a clorofila? Esse pigmento aqui, ó, fotossintetizante, tá? Cor verde, que dá cor verde à folha, tá? O nome é a clorofila. Ela vai absorver o quê? Ela vai absorver a luz solar para produzir o que? O seu próprio alimento. Qual seria o seu próprio alimento, gente? A fotossíntese. Ela vai produzir o seu próprio alimento, que seria a glicose, por meio da fotossíntese, tá? Então, não esqueçam, os vegetais, as plantas, as algas, elas têm o quê? Elas têm clorofila. Essa clorofila é esse pigmento verde aqui, ó, tá? Esse pigmento verde que vai fornecer o quê? Vai fornecer o seu próprio alimento, a glicose, que vai fazer a fotossíntese, tá? Por meio da fotossíntese, ok? Então, já que elas fabricam o seu próprio alimento, professora, elas são o quê? Elas são seres autotróficos. O que seria seres autotróficos? São seres que fabricam seu próprio alimento. Não esqueçam disso, tá, turma? Fazendo sempre essas anotações que eu estou pedindo para vocês, tá? Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho desses vegetais, né? Aqui tem esse exemplo, tá, desses vegetais. Os vegetais, eles absorvem água e gás carbônico do ambiente e transformam essas substâncias em glicose. Lembra que eu falei o que é glicose? Utilizando o quê? Utilizando a energia da luz solar. Para ela transformar essas substâncias em glicose, elas têm que utilizar o quê? Principalmente a luz solar, tá? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um esquemazinho aqui que tá folha. Mas vamos supor que aqui seja uma planta, uma árvore, certo? Aqui tem uma árvore com folhas, com clorofila, né? Que eu falei, clorofila é o pigmento verde da folha. Aqui eu tenho principalmente essa árvore aqui, ó. Ela necessita de quê? Ela vai precisar fazer o quê? A fotossíntese para liberar o oxigênio para o ambiente, certo, turma? Mas para ela poder liberar, fazer, né, transformar essa fotossíntese, ela precisa de quê, principalmente? Ela precisa da luz solar, certo? O que mais? Do gás carbônico do ambiente, que ela absorve o gás carbônico do ambiente, né? E principalmente, o que a raiz ela absorve? A raiz ela vai absorver a água e os sais minerais. Esses três itens muito importantes para uma planta, que o vegetal precisa. A luz solar, gás carbônico, água e os sais minerais, para poder tudo isso se transformar em glicose, né? E formar o quê? Por meio da fotossíntese. Acontecendo a fotossíntese, o que ela vai liberar para o ambiente? Ela vai liberar o quê? Oxigênio, tá? Então, não esqueçam, a planta, ela precisa desses três itens importantes, gente. Luz solar, ela consegue absorver a luz solar. O que mais? O gás carbônico, que ela vai absorver o gás carbônico do ambiente. A água e os sais minerais, tá, gente? Então, ela necessita para poder acontecer o quê? A glicose e liberar o quê? O oxigênio para o ambiente, tá? Ok, até aqui tudo bem? Agora aqui nós temos o quê? Substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. O que seria? Gente, a água, os sais minerais, gás carbônico e oxigênio,
Eles são substâncias o quê? Substâncias inorgânicas. O que seria substâncias inorgânicas, professora? São substâncias que não podemos, gente, que não são produzidas pelos seres vivos, né? Como eu falei, os sais minerais, a água, tá? O gás carbônico, são substâncias essenciais, tá? São substâncias essenciais à vida, tá? A vida que está presente nos alimentos, nas células do nosso corpo e em outros animais também e vegetais. Mas essas substâncias elas não podem ser produzidas por seres vivos, que seria o que? A água, sais minerais, gás carbônico e oxigênio. Já as substâncias orgânicas aqui, ó, elas já são aquelas produzidas pelos seres vivos, pelos animais e pelos vegetais, como o açúcar e outras substâncias, como as proteínas também, tá? Então, só relatando de novo, substâncias inorgânicas não podem ser produzidas pelos seres vivos, tá bom? Como a água, os sais minerais e o gás carbônico, tá? E as substâncias orgânicas? As substâncias orgânicas, elas são aquelas produzidas, tá? São aquelas produzidas pelos seres vivos, como os animais e os vegetais, como o açúcar e outras substâncias como as proteínas. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos lá passar para o próximo slide, prestando atenção, tá? Aqui, como eu falei, vamos falar um pouquinho da clorofila, gente. A clorofila é aquele pigmento verde da folha, né? Que fornece o quê? Que absorve principalmente a luz solar para poder fazer a fotossíntese, todo o processo. Então, aqui, ó, essas células das folhas aqui, ó, contém o que? Um pigmento verde. Esse pigmento verde é chamado de clorofila, tá? Que absorve a energia da luz solar, da luz do sol. Mas nem todas as folhas elas são verdes, vocês sabem disso, né? Porque nós temos vários tipos de folha. Nós temos folhas amarelas, nós temos folhas vermelhas, né? Como vocês estão observando nessa imagem aqui. Mas, professora, tem clorofila? Sim, ela tem clorofila, apenas muda a pigmentação dela, mas ela tem clorofila sim. Ela fornece a fotossíntese? Fornece a fotossíntese também. Então, às vezes, essa clorofila aqui, ó, ela fica escondida pela cor de outros pigmentos que existem nessa folha, mas ela tem clorofila sim, tá, gente? Mas ela tá escondidinha aqui nessa folha vermelha, olha, mas ela tem clorofila. Tá bom? Então, todas as folhas, dependendo da cor, da pigmentação, existe clorofila sim, tá, turma? Que é esse pigmento dela, sendo verde ou de outra cor, que vai poder absorver a energia da luz solar e poder transformar em glicose para poder liberar o quê? Liberar a fotossíntese, tá bom? Eu espero que todos estejam entendendo. Ok, turma? E aqui, por último, vamos falar dos seres autotróficos. Lembra que eu falei das plantas? Porque as plantas, os vegetais, as algas, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento, certo? Como o açúcar, que é a partir dele outras substâncias que formam o corpo desses vegetais. Eles são seres autotróficos, não esqueçam disso, tá bom? Então, quando alguém falar, quando eu perguntar o que seria seres autotróficos, aí você já vai saber que seres autotróficos são seres que produzem seu próprio alimento. Quem é que produz seu próprio alimento? Os vegetais, as plantas, as algas que fornecem a fotossíntese, né, que produzem o açúcar. Então, eles produzem seu próprio alimento. Então, são seres autotróficos, tá, turma? Não esquecendo e anotando. E o que seria, professora, seres heterotróficos? Os seres heterotróficos já são aqueles seres que produzem, que necessitam de outros, né, de outras substâncias para se alimentar. Olha só, os animais que dependem dos açúcares de outras substâncias produzidas pelos vegetais são seres autotróficos. Então, os animais que dependem de outro animal para se alimentar são seres heterotróficos. Nós, seres humanos, nós dependemos dos animais para se alimentar, não é verdade?
nós dependemos dos vegetais para poder se alimentar. Então, nós somos seres autotróficos. Nós não fornecemos, nós não fabricamos o nosso próprio alimento, não. Seres heterotróficos necessitam de outros organismos, de outros seres vivos, de outros vegetais para se alimentar, tá bom? Então, são seres heterotróficos. É difícil? Não, turminha, só é prestar atenção, tá? E faça anotação, que é muito importante. Então, eu espero que os senhores tenham prestado atenção nessa aula, tá? Fazendo essas anotações, que é muito importante para poder fazer os exercícios, para poder fazer agora a atividade que eu vou passar, tá? Fazendo as anotações, que é muito importante, e marcando no livro de vocês também. Qualquer dúvida, só é perguntar que eu irei tirar, assim, sua dúvida, tá bom? Que esse terceiro bimestre seja bem melhor do que o segundo, tá, turma? E eu espero, eu estou aqui para poder tirar qualquer dúvida de vocês. Agora vamos lá, fazendo mais uma atividade. Peguem o livro de vocês, o livro de atividade, ok? Vamos lá, fazendo uma atividade? Olá, turma. Vamos lá, vamos fazer mais uma atividade. Pegue o livro de atividade, certo? Dos senhores, como vocês estão observando, o livro de atividade na página 5 e na página 6. Vamos exercitar um pouquinho do que nós conseguimos absorver, assimilar, tá bom? Eu tenho certeza que todos entenderam. Se não entendeu, pergunta, professora, eu não entendi, que eu irei te explicar. Tá bom? Vamos lá na página 5 do livro de atividade, tá, turminha? Deixa eu colocar aqui a página 5. Tá aqui, a página 5. Vamos lá, todos comigo acompanhando, tá bom? Então, aqui, turma, tá falando as características dos seres vivos, que foi o assunto que nós acabamos de estudar, né? Então, aqui tá falando, entre as características dos seres vivos listadas no quadro abaixo, escolha as quais adequadas, escolha, né, as mais adequadas a cada imagem e escreva como legenda. Aqui vocês estão falando reação de estímulo, ciclo de vida, necessidade de energia, organização celular e reprodução. Aqui embaixo nós temos várias imagens, né? Você vai colocar em cada imagem esses itens aqui, olha, tá bom? Em cada imagem você vai colocar esses itens aqui, nós temos aqui, ó, tá? Ok? Isso aqui fica na página 6, na página 5, desculpa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um protozoário, certo? O que seria, professora, esse tipo de protozoário aqui? Isso daqui, gente, é uma organização celular, tá bom? Vocês colocam, vocês vão pegar aqui, olha, aqui desses itens, aqui, organização celular. O que seria aqui nessa segunda imagem? Aqui eu tenho o quê? Já estou citando que aqui eu tenho uma reprodução, tá? Aí você vai pegar aqui, vai olhar e vai pegar essa palavrinha aqui, ó, vai colocar aqui nesse item abaixo e assim sucessivamente, tá? Agora vamos lá na página 6, tá? Do livro de atividade. Aqui na segunda questão está falando a reprodução, ela é essencial para todas as formas de vida. Qual é o tipo de reprodução representado na figura abaixo? Como ele acontece e o que está representando na imagem? Aí você vai citar qual é o tipo dessa reprodução aqui. Lembra que eu expliquei para vocês, nós temos dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. A assexuada, ela não precisa dos gametas, certo? E a sexuada, ela precisa de dois gametas, masculino e feminino. Lembra que eu falei do masculino, que é o espermatozoide, e o feminino é o óvulo, para poder se unir e para poder acontecer uma fecundação. Então, nós estamos aqui, olha, nós temos esses dois gametas aqui, você vai citar abaixo qual é o tipo dessa reprodução, mas tem que explicar. Coloca a reprodução e explica, ok? A terceira questão, marque nas alternativas abaixo se os seres vivos são heterotróficos ou autotróficos, ok? Lembra que eu falei o que é heterotrófico? Você vai colocar a letra H, ou autotrófico, a letra A. Gente, heterotrófico, relembrando,
são os organismos que necessitam de outros organismos para se alimentar, certo? Agora, autotróficos são seres que fabricam seu próprio alimento. Qual seria, professor, os seres que fabricam seu próprio alimento? As plantas, as algas, não é verdade? O que mais? Qual seriam os outros? Os seres que contêm clorofila, que fazem a fotossíntese, certo? O que mais, professora? Então, gente, são esses. Agora, nós temos outros seres que necessitam de outros animais para poder se alimentar, que não fabricam o seu próprio alimento. Aí você vai colocar a letra H, beleza? Quarta questão, vamos lá? A quarta questão está falando sobre a necessidade de energia, que é uma característica dos seres vivos, né? Analisando a imagem ao lado, é possível deduzir que os seres vivos que podem ser originados serão autotróficos ou heterotróficos. O porquê? Aí você vai falar, esse ser vivo, você vai analisar essa imagem aqui, olha, eu vi uma reprodução. Aí você vai falar, será que é heterotrófico ou autotrófico? Aí você vai citar e vai explicar. Tá difícil? Não tá difícil, tá bom? Prestem atenção, respondendo, tenham bastante atenção. E tira aquela foto bem bonita e mandem para mim poder corrigir. Tá bom, turma? Então, na próxima aula, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? E nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre as células, né? Sobre as células, sobre a organização celular. O que seria organização celular, né? Vamos falar sobre células procariontes, células eucariontes, mas isso na nossa próxima aula, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, fazendo essa atividade no livro de atividade e fiquem com Deus. Até a próxima aula.